Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de São João, no capítulo 14, São João 14, verso 26, e depois Abacuque, capítulo 3, verso 2. Essas duas escrituras nós iremos ler para tomar elas como base para o culto, para a palavra desta noite. Amém? Começando então com São João, capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Vou repetir aqui. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora Abacuque 3, verso 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Vamos orar mais uma vez. Precioso Deus, tome a tua palavra, Senhor, nesta noite e unge ela em nossos corações. Se o Senhor me ungir para trazer a palavra, teus filhos serão abençoados. Por isso rogamos que a tua graça nos cubra nesse momento, para que a palavra seja pregada no poder e demonstração do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Assim os irmãos podem se assentar. Eu quero falar sobre o tema fervor. Inclusive, Deus permitindo, se for assim a vontade de Deus, no domingo próximo, na escola dominical, eu quero falar sobre um tema que eu falei há muitos anos atrás aqui, com o título Nicolaitismo individual. Às vezes nós olhamos a obra dos nicolaítas somente como um trabalho em grupo, né? Na questão de uma organização, formar um sistema, o que é correto, é claro. Mas eu creio que esse mesmo espírito que trabalha dessa maneira em grupo, formando sistemas, formando religiões, ele também afeta individualmente as pessoas. E aí é onde nós, como crentes, devemos cuidar, porque esse espírito ele está por aí. E se nós não cuidamos, a gente pode dizer, bem, nós estamos livres do nicolaítismo, porque nós não somos uma denominação é formada por esse espírito nicolaíta e nós não somos uma denominação. Graças a Deus que não. Mas individualmente, esse espírito pode afetar as vidas e causar um grande prejuízo espiritual. Inclusive, na primeira era da igreja, a repreensão de Deus foi que eles deixaram o primeiro amor, deixaram aquele fervor, deixaram aquele avivamento na alma, receberam algo tão grande, foram almejados, mas porém relaxados, eles deixaram algo tão grande e começaram a esfriar. E Deus disse que, por essa razão, Deus não suporta pessoas mornas. Ele disse, eu vou vomitar da minha boca. Hoje pela manhã, no reprise que assistimos do pastor Febrônio, com o título Lugar Seguro para o Cristão, ele falou sobre isso, que Deus vomita da sua boca o morno.
mas que o cristão genuíno ele não está na boca de Deus, ele está no coração de Deus, ele está na mão de Deus. Amém? Então que Deus nos guarde para que nunca venhamos ser atingidos por essa unção de mornidão, de esfriamento, essa unção nicolaíta também, que causa um dano individual na vida das pessoas. Mas o tema é fervor, reavivamento, como vimos Abacuque na sua oração dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Por que ele usou a expressão aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos? Porque no decorrer dos anos, naturalmente, humanamente, as coisas vai esfriando. Vai perdendo aquele fervor, vai perdendo aquele brilho. E é necessário, então, que a cada tempo seja reavivado novamente isso, para manter nós naquele nível, como vimos esta manhã, no terceiro átrio, aonde o profeta diz que aqueles que estão ali, eles estão constantemente em vitória. Ele disse, aqueles que estão ali, eles vivem constantemente em cima do telhado. Enquanto os outros crentes que estão no primeiro ou no segundo átrio, vivem uma vida de altos e baixos. E muito mais nesse tempo que estamos vivendo, onde uma pressão muito grande está sendo gerada entre as pessoas. Se você não estiver dentro desse terceiro átrio, nessa glória de Shekinah, essa pressão vai te causar um estrago também na sua fé. Vai levar as pessoas a um desespero, a um pânico. E eu lembrava hoje daquela passagem que nosso profeta conta, daquele navio que estava atravessando, eu creio que vindo da Inglaterra para os Estados Unidos, e lá em alto mar eles se depararam com uma grande tempestade. E o aviso pelo rádio foi que eles enfrentariam uma tempestade que duraria uns 30 minutos, mas que seria muito forte. Se eles suportassem os 30 minutos e atravessassem a tempestade, eles chegariam no porto, nos Estados Unidos. Mas se eles não conseguissem suportar, se o navio não suportasse aqueles 30 minutos de agressão da tempestade, eles todos morreriam. Então o capitão do navio veio ali para todos aqueles passageiros e disse, a situação é grave. Nós vamos enfrentar uma tempestade. Será 30 minutos por volta. Mas se nós não conseguirmos nos manter, nós morreremos. E é necessário que cada um clame a Deus da sua forma, busque a Deus por socorro. E ali então as pessoas começaram a gritar e entrarem numa histeria, porque às vezes as pessoas, ao invés de se aproximar de Deus, como diz a Bíblia, chegai com liberdade ao trono da graça, ao invés de chegar diante de Deus com essa liberdade, sabendo que você tem o direito daquela vitória, tem o direito da intervenção de Deus, e você chega ali como alguém que recebe a notícia que há um benefício ali no banco para você receber. E você vai com toda a tranquilidade, leva os documentos e chega e diz, eu vim buscar isso aqui, que é meu. Você não vai chegando ali numa histeria, numa choradeira, um desespero, para ver se comove o coração do balconista ali, do caixa do banco. Não, você chega tranquilamente porque você sabe, é meu direito. Isso é um benefício para mim, está aqui documentado. Agora, veja, para as coisas naturais, muitas vezes nós temos tranquilidade. Mas quando é para Deus, que está realmente acima de tudo, e que sua palavra não pode falhar, as pessoas entram em pânico, em desespero, e parece que
chegam perante Deus como que para ver se pressiona Deus com o seu medo, com a sua ansiedade. Deus não precisa, irmão, ser comovido por ninguém. Ele já foi comovido por nossa situação antes mesmo que nós viéssemos ao mundo. Ele viu de antemão a minha e a sua situação e se comoveu, a Bíblia diz, de íntima compaixão. E diante disso ele pagou o preço, assinou o documento, assinou o decreto que diz que o benefício para a tua paz, o benefício para a tua saúde, o benefício para a tua salvação é teu. Não pelo que você fará, mas pelo que Ele fez. E é assim que Deus espera que nós nos chegamos ao trono dEle, para buscar aquilo que é nosso. Agora imagine, se você, irmão, tivesse a oportunidade de encontrar Jesus fisicamente, você daria para Ele o melhor lugar da sua vida, da sua casa. Jesus se assenta aqui, você honraria Ele com a maior honra. Agora, você será grandemente abençoado quando você der lugar à palavra, assim como daria lugar à pessoa de Jesus Cristo. Porque a palavra é o mesmo Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas aquela mulher, como eu estava dizendo, então, todo aquele povo entrou em desespero, em gritos. E a Bíblia diz que temos que ter um culto racional. Eles nem mesmo estavam sabendo, nem estavam pedindo, estavam somente gritando, desesperados. Mas aquela mulher, ela entrou na presença de Deus, colocou a sua causa e a partir dali começou a cantar, a louvar a Deus. E havia uma paz, uma tranquilidade nela. E o capitão, quando viu aquilo, ele veio e sacudiu aquela mulher pelos seus ombros e disse: o que há contigo? Ela disse: não entendo, o que há com você? Enquanto todos estão clamando a Deus, você está aí como se nada estivesse acontecendo? Você não entendeu a mensagem que nós podemos afundar dentro de 30 minutos? Ela disse: sim, eu entendi muito bem. Eu já falei a Deus e eu estou muito feliz e alegre porque eu lembrei que eu tenho do outro lado uma filha que já partiu e está na glória. E que se Deus nos der graça para atravessar esse período de tempestade, então eu verei minha filha ali do outro lado do mar. Mas se porventura Ele nos levar, eu a verei aquela que está me esperando do outro lado. Então o cristão, ele está em paz, ele vive essa paz. E essa é uma característica, igreja, de quem está no terceiro átrio. De quem não está debaixo das intempéries do tempo. Porque aquele que está no primeiro átrio lá fora, ele está sob as intempéries do tempo, do sol, do vento, do frio. Aquele que vem para o segundo átrio, que é a congregação, lá no Velho Testamento, o templo ali, o tabernáculo, onde o povo se assentava, ele está agora sobre as intempéries naturais do candelabro. Se há azeite suficiente, ele vai alumiar, se não, vai esfumacear. Mas aquele que passou além do véu, ele está agora debaixo da influência da glória de Shekinah. Ele está debaixo da influência do grande Espírito de Deus. E ali, a panela dourada tem o mesmo maná que as pessoas têm lá fora e que, se guardado do dia para o outro, apodrece. Mas ali no terceiro átrio, aquele maná nunca desvanecia, porque ele estava debaixo da glória de Shekinah. E veja então que Abacuque disse: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Precisamos nos manter nesta glória. Naturalmente, o homem, o dia a dia, vai fazendo com que a guarda vai sendo perdida, aquele zelo, aquele pique de oração, aquele ânimo pela leitura, aquele fervor pelos cultos.
Mas você precisa buscar de Deus esse avivamento como fogo, que você acende, aquela labareda se levanta e aquilo está estalando, mas aos poucos ele começa a apagar e o frio começa a tomar conta daquela casa. Mas para que mantenha aquele calor no ambiente, a cada momento você tem que jogar mais uma lenha no fogo. Você não pode esquecer da manutenção daquele fogo, porque mantendo o fogo aceso, mantém a casa aquecida. Nós não podemos, igreja, esquecer de manter o fogo do Espírito aceso dentro de nós. Nós não podemos deixar que o medo tome conta, que a ansiedade tome conta, que a incerteza tome conta. Não, nós temos um Deus e Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas você precisa, todos os dias, colocar mais lenha no fogo, buscar mais da presença de Deus. Então, dentro desse tema, reavivamento ou fervor, nós vemos, irmãos, que os discípulos andaram com Jesus, eles aprenderam, eles ouviram a palavra, mas veja vocês que aquelas palavras, elas estavam sem efeitos no coração deles. Por quê? Porque somente eles tinham o conhecimento. E como diz em 2 Coríntios 3, que a letra em si é morta. Nós temos, igreja, o conhecimento, nós temos a palavra, nós temos fartura de pão, a mensagem enviada pelo mensageiro, tanto conhecimento, tanto alimento nós temos. Mas nós precisamos, mais do que esse conhecimento, nós precisamos do Espírito Santo para avivar esse conhecimento e levantar essa fervura dentro da nossa alma. Porque o conhecimento você vai adquirir lendo, estudando. Mas você vai só adquirir o fervor do Espírito, você só vai adquirir esse conhecimento fervendo, queimando na sua alma por uma vida de consagração. Por uma vida de oração, por uma vida de jejum. Você vai encontrar esse fervor, você vai unir a palavra com o azeite, a farinha com o azeite, e então você terá uma vida fervorosa no Espírito. Não somente uma vida de conhecimento como os discípulos tinham, mas que na hora da situação, na hora do problema, na hora em que seu mestre foi tirado deles, onde foram para eles? Se escandalizaram. E nós temos a profecia do mensageiro que diz que um dia essas portas estarão fechadas. Essa profecia não se trata ao evento que estamos passando agora, porque isso é momentâneo por causa da situação de saúde que o mundo enfrenta. Mas vai chegar o dia que haverá um decreto realmente trancando as portas das igrejas, da mensagem, porque nós não vamos aderir ao sistema imposto pela besta. E aí, como vai ficar? Somente o conhecimento vai te manter? Não, aqueles que somente tinham o conhecimento da mensagem, eles vão se escandalizar. Infelizmente vão. Como os discípulos se escandalizaram quando Cristo foi tirado deles. Mas aqueles que têm uma vida de fervor, que têm realmente a palavra e o Espírito, que estão comendo deste maná, como ouvimos esta manhã, porque Israel podia colher do maná e comer lá no primeiro átrio, ou então comer do maná no segundo átrio. Mas a vida deles era vida de altos e baixos. Aquele maná apodrecia, ora estavam animados, ora estavam desanimados. Mas ali dentro do terceiro átrio, aquele maná nunca se desvanecia. Ali o barulho do mundo não chegava.
O barulho das provas não atrapalhava, o barulho das tentações não causava dano nenhum, porque ali na glória de Shekinah era possível comer do maná, diante da glória de Deus. E é isso, igreja, que Deus está querendo de nós. Por longos anos temos comido deste maná, da palavra da hora revelada. Mas quantos que hoje estão bem, amanhã estão lá embaixo? Hoje estão animados, já amanhã já estão escandalizados, já não querem vir à igreja, cheio de murmurações, por causa disso, por causa do irmão, por causa da irmã, e assim vai. Por quê? Porque estão comendo deste maná, mas não na glória de Shekinah. Por isso não há fervor constante na vida deles. Lucas capítulo 24, verso 49 diz: eis que eu envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí, quando os discípulos foram a Jerusalém, ficaram ali até que o poder desceu e ungiu a palavra que estava neles, nunca mais a vida deles foi a mesma. As lutas acabaram? Pelo contrário, as lutas aumentaram, a perseguição aumentou, mas isso não abalava mais a fé deles, porque havia um fervor constante dentro da alma deles, que era o Espírito Santo ungindo agora a palavra, ungindo o conhecimento. Oh, irmãos, nosso profeta conta que ele conhecia na mata uma fonte de água. E ele saía ali para caçar, então sempre ele procurava aquela fontezinha, havia uma água muito saudável, muito fresca. E ele ia ali para beber daquela água. E um dia ele se assentou ao lado daquela fontezinha, e ele disse: olha, fonte, eu tenho vindo aqui no inverno, no verão, primavera, em todos os tempos. E às vezes ao teu redor tudo está seco. Mas, ou melhor, ao redor por aí tudo está seco, mas ao teu redor está tudo verde. Nunca eu vi essas plantas aqui ao seu redor, nunca vi elas mortas, nunca vi elas queimadas, mas sempre vivas. E mesmo diante da geada ou do calor escaldante, você sempre está borbulhando. Há uma felicidade em você que faz você saltar para cima. E o profeta disse: ó fontezinha, deixa eu lhe perguntar. Isso é porque os pássaros vêm beber água aqui, que você está sempre feliz? Você está sempre feliz, saltitando, porque os coelhos vêm beber água de ti? Ou quem sabe porque eu venho aqui beber água de você? O profeta disse: se aquela fontezinha pudesse falar, ela diria: não, irmão Branham, eu não estou sempre borbulhando porque os pássaros ou os coelhos vêm aqui, nem mesmo porque o Senhor bebe água de mim. Mas a razão de eu estar sempre saltando para cima é porque lá nas entranhas da terra há uma fonte que me impulsiona para cima. Por isso eu não posso parar. E aí está, irmão, a razão, quando você tem esta fonte dentro de você, essa experiência com Deus, não somente o conhecimento, não somente porque foi batizado, não somente porque se assenta nesses bancos, mas aquela experiência na glória de Shekinah, aquela experiência com o batismo do Espírito Santo. Quando você tem isso, seja em tempos de prosperidade, seja em tempos de crise, seja em tempos de pandemia, seja em tempos de qualquer situação, você está sempre borbulhando, sempre alegre. Por quê? Porque há algo dentro que te impulsiona para cima. Aleluias! Então veja, não se pode, igreja, respirar um ar sem oxigênio. Não há como.
assim também não há como você se alimentar da palavra sem o Espírito. Comer somente a palavra sem o Espírito é como respirar um ar sem oxigênio, não vai fazer efeito. Você pode encher os pulmões até doer, mas aquilo não te faz bem nenhum, porque não há oxigênio. Você pode estufar a tua mente de conhecimento da palavra, mas não te fará bem se não tiver o Espírito Santo ali para oxigenar a palavra e fazer ela funcionar. E é isso, igreja, que nós precisamos nesses dias que estamos vivendo. Porque o que vai nos arrebatar da terra não é o conhecimento só, mas é o Espírito Santo vivificando esse conhecimento que vai fazer a maquinaria girar para nos impulsionar como um foguete para a eternidade. Então veja que hoje existe muitas pessoas cheias de conhecimento, o que está bom, mas precisa do Espírito para para avivar esse conhecimento. E o profeta disse que reavivamento não é algo novo. Eu preciso de um reavivamento, então eu preciso de uma nova revelação. Precisamos que o nosso profeta ressuscite, venha e nos traga uma nova revelação para que cause um avivamento que nos dará fé de rapto. Não, isso não é bíblico. E também nunca foi ensinado pelo nosso profeta dessa forma. Mas disse o profeta, reavivamento é avivar aquilo que já temos. É avivar aquilo que já temos. Na mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha, parágrafo 221. Olha o que diz o nosso mensageiro. 221. Nós necessitamos de uma espera por Deus, até que o Espírito venha com poder e uma libertação. Nós necessitamos de salvacionistas, não de evangelistas. Nós necessitamos de salvação. Mas, irmão Brano, nós já não estamos salvos? Já não fomos encontrados pela mensagem? Já não fomos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo? Isso não significa que é a salvação. Faz parte da salvação. A salvação é um processo. A vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Você tem que prosseguir. Então veja, nós necessitamos de salvação. Nós podemos tomar esta montanha. Que é essa montanha diante de nós? Que eles estão edificando? Será como uma planície. Deus disse, permaneça na terra, isso é correto. O que necessitamos hoje não é de um reavivamento, no sentido de, que ele está dizendo aqui, um movimento, né? Mas de uma manifestação de salvação, como nos dias do reavivamento de Gales. Lembra? Quando aqueles homens foram no país de Gales, porque ouviram que havia um avivamento naquela nação, e eles chegaram ali e procurando, achavam que o avivamento era um local, era uma igreja. E então chegaram, havia um guardinha, com um cacetetezinho girando em sua mão, assoviando um hino, alegre, feliz. E aqueles homens chegaram e disseram, Senhor, pode nos informar onde está acontecendo o grande avivamento de Gales? Aquele guarda olhou para eles com um sorriso no rosto, bateu em seu peito e disse, senhores, vocês estão diante do reavivamento de Gales. Ou seja, o reavivamento não era um local, o reavivamento acontecia dentro das pessoas. Nós precisamos disso, disse o profeta, é de um reavivamento como no tempo ali de Gales,
quando as pessoas nas lojas caíam sob convicção, clamando, os bares de bebidas alcoólicas e lugares de prazer fecharam e começaram a chorar e orar. Nós não esperamos e sabemos que não há profecia para isso, para que hoje os bares, as casas de prostituições fechem. Porque a Bíblia diz que o sujo vai se sujar mais ainda. Mas o que precisamos é que essas coisas erradas se fechem individualmente na vida de cada crente. Quantos crentes dessa mensagem, cheios de conhecimento da mensagem, que chegam em casa e não conseguem ter controle diante do seu celular. Vão para filmes imorais, vídeos imorais, conversas indevidas. Precisamos desse avivamento de Gales, que feche essas coisas. Que faça, como disse o profeta, quando as pessoas nas lojas caíam sob a convicção, clamando, os bares de bebidas alcoólicas e lugares de prazer fecharam e começaram a chorar e a orar. Isso é o que nós necessitamos hoje. Não reunir 150 mil, como eles fizeram outro dia. Alguns deles dizendo Ave Maria e outros dizendo outra coisa, uma pequena oração e saem e tomam bebida social e voltam. Isto não é um dia de oração. Nós necessitamos de um dia de choro e lamento. E espera até que Deus envie o Espírito Santo, sua testemunha. Não uma casca vazia, não uma denominação vazia, porém a deidade abrigada em tabernáculo humano. Vocês estão compreendendo, irmãos? O que precisamos é de um dia de reavivamento. Isso pode ser aí na sua casa, no seu quarto. Um dia de choro perante Deus, pelo batismo do Espírito Santo. Aonde essa casca vazia seja preenchida do Espírito Santo e a deidade de Jesus Cristo passe a se movimentar através de você. Quando isso acontecer, sua vida será diferente, seu falar será diferente, seu agir diante do mundo será diferente. Não viverá uma vida de pânico, uma vida de incertezas, de insegurança, mas uma serenidade do Espírito que sabe que realmente, se, como disse Paulo, flutuar ou afundar, nada nos separará do amor de Deus. Se tens que partir dessa vida, estás em paz. Se tem que viver mais tempo aqui, está em paz, vivendo para Cristo todos os dias da sua vida. Aleluias! É disso que nós precisamos. Ainda na mensagem, na mensagem, a presença de Deus, não reconhecida, parágrafo 42, o nosso mensageiro diz: eu lhes digo, amigos, só porque somos membros da igreja ou algo assim, isso não significa muito para nós. Deixa isso entrar no seu coração. Só porque você vem aqui na Rua Cristo Redentor, bairro São Cristóvão, congrega nesse tabernáculo, é membro aqui do ministério do pastor Febrônio, é batizado em nome do Senhor Jesus, crê na mensagem da hora, isso não significa muito. Faz parte do trabalho de Deus na sua vida, mas você precisa caminhar um pouco mais. Você precisa estar no lugar santíssimo. Aleluias! Você precisa crer que isso é para você e se movimentar. Então veja, só porque somos membros da igreja ou algo assim, isso não significa muito para nós. Melhor afivelarem essa armadura, melhor tomarem toda essa palavra de Deus e se apegarem a ela, e pararem com esta atuação de Hollywood,
entrou diretamente na igreja, é uma vergonha. Mas Hollywood resplandece, só produz uma luz brilhante. E a igreja hoje está tentando se igualar a Hollywood, se igualar às coisas modernas. Você não tem que preocupar com o que as pessoas vão pensar de você, o que elas vão pensar da sua forma de vestir, o que elas vão pensar da sua forma de atuar. Não, deixa o mundo, deixa Hollywood com suas modas lá fora. Cristo está no indivíduo. Hollywood brilha, enquanto o evangelho resplandece em humildade. Deus não está nesses grandes lugares finos e extravagantes, e toda esta bobagem que vemos. Ele vem em humildade, em forma de mansidão, em suavidade, passa sem ser notado. Ainda um pouquinho mais, na mensagem A Presença de Deus Não Reconhecida, parágrafo 53, o nosso profeta nos fala aqui o seguinte: e hoje estamos ficando, olha só, e hoje estamos ficando tão preguiçosos, a igreja está ficando tão mundana e tão indiferente, e assim suas mentes tão desnorteadas com televisão. Quantos irmãos que quando creram nessa mensagem, tomaram a mensagem, leram a mensagem ao sinal, e viram o mensageiro dizendo: se você vai expor o sinal, trate de dar um pontapé no baralho, nos shorts, na televisão. E essas pessoas pegaram todo o short, queimaram, todo o baralho, jogaram fora, a televisão, consumiram. Quantos deles têm trazido isso tudo de volta para dentro de casa? Por quê? Porque somente a palavra não vai funcionar. Faltou eles prosseguirem com a palavra em direção ao Espírito Santo, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então você não joga fora a televisão porque leu o que é para jogar, mas você joga fora a televisão porque a palavra em você foi vivificada pelo Espírito, e antes de você jogar fora, o Espírito Santo em você tirou de dentro de você. Porque o conhecimento pode fazer você jogar fora a televisão, mas ela continuar dentro de você. Mas quando o Espírito Santo unge o conhecimento, e é um fervor dentro da alma, antes de você jogar fora, primeiro é jogado fora do teu coração. Primeiro é jogado os baralhos fora do seu coração. As bermudas jogadas fora do seu coração. As piadas sujas jogadas fora do seu coração. Para depois você materialmente consumir com aquilo. Mas veja o nosso profeta dizendo, irmãos, 53, da mensagem A Presença de Deus Não Reconhecida. E hoje estamos ficando tão preguiçosos, a igreja está ficando tão mundana e tão indiferente, e assim suas mentes tão desnorteadas com a televisão, e nós amamos Suzy, e umas coisinhas assim, e ficando em casa. Isso mostra onde o coração das pessoas está. E você pode lhes dizer que estas coisas estão erradas, e acham que você está louco. Que é isto? Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Estão vendo? O maior deleite que eu conheço é estar em oração, até que possa me conscientizar que estou na presença de Deus e reconhecer isto. Penso que essa deveria ser a emoção da igreja. É a presença do Espírito Santo, vendo Deus que fez a promessa, encontrando-se entre nós,
sentir sua presença e ver a sua palavra e vê-la vindicada, isto deveria dar fé para fazer os aleijados andarem, cegos verem, surdos ouvirem e mudos falarem. Amém? Vocês estão compreendendo, irmãos? O que precisamos então? É desse avivamento dentro de nós. É do Espírito Santo avivando a palavra que temos, o conhecimento que temos. Glória a Deus. Mais um pouquinho aqui. No parágrafo 58 da mesma mensagem. 58. A presença de Deus não reconhecida. O profeta fala aquela história do bebezinho que tinha um acesso, um problema no seu cérebro. Faz-me lembrar de uma mulher em Louisville, Kentucky, não faz muito, que tinha um bebezinho caminhando de um lado para o outro da loja de mercadoria de 10 centavos e estava fazendo pequenas coisas, tentando fazê-lo notar. E o bebezinho permanecia com o olhar fixo. A mãe levou o bebezinho na loja de brinquedos e ela caminhava de um corredor no outro, mostrando esse brinquedo, mostrando aquele, chacoalhando algo diante da criança, e a criança mantinha o seu olhar fixo. Nada lhe chamava a atenção. E finalmente ela apanhou um sininho, qualquer coisa, que deveria atrair a atenção de um menininho daquele tamanho, e ela balançou o sininho, e o menininho simplesmente ficou olhando fixamente para frente. E ela, a mulher, começou a chorar e caiu. E algumas das pessoas vieram ajudá-la. Ela disse: "Oh, não pode ser, não pode ser." Disseram a ela: "O que há?" Disse: "O médico disse que o bebê estava melhor." Disse: "O que há com o bebê, senhora?" Disse: "Bem, ele teve um acesso há cerca de 6 meses, que agora ele só fica sentado e de olhar fixo. Não importa o que seja, que deveria atrair a atenção desse bebê, não lhe atrai a atenção, ele só fica sentado de olhar fixo. O médico me disse que achava que ele estava melhor, e eu trouxe aqui para apanhar brinquedos que deveria atrair a atenção dessa criança, e não atrai. Ele fica sentado de olhar fixo." Aí o profeta disse: "É assim que a igreja está ficando." Irmãos, isso é de causar temor. Isso é, irmãos, uma advertência para nós. O esfriamento tem tomado conta da vida de muitas pessoas. O contentamento somente com o conhecimento, e ainda fazendo dessas pessoas peito estufado, achando que são melhor do que outros, porque têm um conhecimento que outros não têm, e não sabem que esse conhecimento, sem o Espírito Santo, trará mais juízo sobre você. Disse: "É assim que está ficando." Deus sacudiu toda a promessa da Bíblia diante deles, e ainda assim nós ficamos fitando e olhando. Deus tem sacudido tudo diante de nós, a revelação de todos os mistérios, o conhecimento de toda a palavra, e ainda assim muitos ficam com o seu olhar fixo, como se nada estivesse acontecendo. O pastor chama para a consagração, convoca para a oração, convoca para o jejum, e muitos ficam com o olhar fixo, como se nada estivesse acontecendo. Os sinais borbulhando de todos os lados, o mundo desmaiando de terror na expectação das coisas que têm sobrevido ao mundo, e muitos ainda enrolados em seus negócios, em suas vidas imorais, em suas vidas desleixadas, com seu olhar fixo, como se nada estivesse acontecendo. Olha só,
eles nunca. Ainda assim nós ficamos fitando, olhando. Que é isso? Pode me mostrar um sinal? E está sucedendo todo o tempo, bem ao nosso redor, trazendo a presença de Deus. Devia nos iluminar, mas Deus faz uma promessa. Ele respalda essa promessa. Sim, Senhor. E no parágrafo 2 e 4 dessa mesma mensagem, a presença de Deus, do 2 ao 4, o profeta fala sobre o lago Michigan. E ele diz assim: só queremos acrescentar mais à igreja e lhe dar uma fé no Deus que pode acrescentar mais. Só queremos acrescentar mais à igreja e lhe dar fé no Deus que você serve em sua igreja. Está vendo? E não queremos as portas da igreja fechada de modo algum. Queremos que você permaneça ali, mas só estamos tentando ajudá-lo, encorajá-lo. Um reavivamento, escuta a igreja, escuta, pare nesse momento e escute. Um reavivamento nem mesmo significa acrescentar mais à igreja. Um reavivamento significa reavivar o que já se tem. Isso mesmo, um reavivamento. Não precisa acrescentar mais. Não precisa uma revelação a mais. Somente precisamos que o que temos seja reavivado. Só precisamos do sopro do Espírito Santo para mover as águas dentro de nós. É isso que a igreja precisa, irmãos. Do sopro do Espírito Santo, para mover aquilo que está dentro de nós, para nos acordar para a hora que estamos vivendo. Aleluias! Um reavivamento nem sempre significa acrescentar mais à igreja. Um reavivamento significa reavivar o que já se tem. Isso mesmo. Olha só agora o exemplo que ele dá. Eu observava certa vez no litoral onde um vento estava soprando e estava simplesmente balançando. Ora, não era litoral, no lago Michigan. E eu estava lá de pé observando as ondas enquanto elas vinham. Oh, aquele mar arremessando-se, ou as águas arremessando-se, os barcos balançando. E pensei, o que é que está acontecendo? Pensei, ora, o lago está tendo um reavivamento. É isto. Está arremessando-se, tremendo, por quê? Tem um vento veemente, impetuoso, descendo sobre ele. Pensei, bem, sabe de uma coisa? Não há uma gota mais de água nele agora mesmo do que quando estava calmo. Não há mais água nele. Ele só está todo agitado. Bem, agora acerca do que ele está agitado. Você sabe o que uma agitação da água faz? Remove todo o entulho dele, lançando-o na margem. É disso que precisamos, uma remoção da incredulidade para a margem. Permitir que a palavra de Deus tenha preeminência. É disso que precisamos, um reavivamento e remover toda a incredulidade, todas as ideias fixas e superstições e coisas tais. Sair e ver que Deus ainda é Deus, é para isso que temos reavivamentos. Amém? O que precisamos então, irmãos? É desse vento impetuoso para soprar e movimentar aquilo que já está dentro de nós. Movimentar, irmão, essa mensagem que já está há 40, 50 anos em você. Mas que com o tempo essas águas foram se acalmando. E você sabe quando vai parando as coisas, o lixo também vai se acomodando no fundo.
Nós precisamos desse reavivamento. Nós precisamos desse fervor do Espírito, desse poder de Deus, porque é isso que vai eliminar a sujeira, o pecado, a superstição, o medo, a insegurança, tudo vai ser soprado para fora. E como eu disse, o conhecimento você adquire lendo, mas o poder você adquire orando, na presença de Deus, e esse Espírito Santo vem e toca na palavra, toca naquilo que você tem e faz isso se tornar vivo dentro de você. Que Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé e vamos fechar nossos olhos nesse momento. Olhe para dentro de você, feche o seu olho onde você está. Olhe para dentro da sua alma. Pergunte para você mesmo: tenho sido eu esse crente vivo? Esse crente avivado, esse crente reavivado? Ou tenho sido, o tempo tem empoeirado a minha fé, o tempo tem empoeirado o meu louvor, o tempo tem empoeirado a alegria de servir a Deus? Não é hora para isso, irmãos. A hora que estamos vivendo é onde o sujo se torna mais sujo, mas o limpo está se tornando mais limpo. Aleluia! O limpo está se tornando mais limpo, mais fervoroso, mais apaixonado por Deus. Oh, como eu gostaria que isso fosse bem fixado no coração da igreja. Que não seja somente mais um culto, mais uma palavra, mas que você leve isso para a oração, que você leve isso para a conscientização. Às vezes, aquela lenha está molhada, encharcada, e você tenta fazer fogo e ela esfumaceia e não vai, mas você vai persistindo, vai colocando um graveto, vai soprando nela e vai saindo fumaça e fumaça, e aquela água que está impregnada na lenha começa a chiar e sair para fora, e de repente, irmão, a labareda levanta, o fogo aquece. Mas é necessário esse esforço, igreja. É necessário esse avivamento em nossos corações. Vamos nos achegar a Deus. Vamos buscar, como disse Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos notifica. Aviva, ó Senhor. Peça a Deus, aviva, Senhor, a tua obra dentro de mim. Pai celestial e eterno Deus, é isso que nós precisamos, Pai. Estamos vivendo um tempo, como lemos aqui, aquela mãe mostrava, balançava todo tipo de brinquedo para aquela criança, mas ela permanecia com seu olhar fixo, nada lhe chamava atenção, meu Deus. E o teu mensageiro disse que o Senhor tem balançado, sacudido tudo diante de nós, o poder, a palavra, todo o teu mover, todos os sinais têm sido colocados diante de nós, e o Senhor e o profeta diz, e a igreja continua parada, com o seu olhar fixo, como se nada estivesse acontecendo. Deus, tem misericórdia, Pai. Move os corações da igreja, para que possamos, Senhor, ver a hora em que estamos vivendo, ver o tempo que estamos vivendo, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Você, irmão, aí na sua casa, que precisa desse reavivamento, você tem a palavra, você tem o conhecimento, mas você entende, compreende que sua vida está fria. Muitas coisas erradas têm entrado na sua vida, muitas coisas que você jogou fora, você trouxe para dentro de casa. Põe sua mão no coração agora e diga: Deus, eu quero esse reavivamento. Eu quero, como no lago que o profeta disse, aquele vento soprou, movimentou as águas e fez todo o lixo sair para fora.
Diga: Senhor, eu quero esse reavivamento. Eu vou, Senhor, me esforçar. Eu vou começar, nem que seja uma oração de 5 minutos. E eu vou orar 5 minutos, depois mais 5, depois mais 5. E eu vou começar a buscar a Tua presença. Porque somente pela oração é que vem o sopro do Espírito. Pai querido, ó Senhor, eu creio que há centenas e centenas de pessoas nesse momento, com as suas mãos sobre o peito, dizendo: Pai, eu preciso disso. Deus, eu oro, Pai, que o Senhor tome a palavra agora e a vive no meio deles. E que o Senhor possa, Deus, impulsioná-los. E que o Senhor comece essa obra. E que um grande reavivamento, um grande fervor seja infundido na alma de Teus filhos, Pai. Conceda isso, Senhor, pois eu oro de todo o meu coração e peço que o Senhor agora conclua a obra na vida deles, dê continuidade a esse culto no coração da Tua igreja, Pai, pois Te pedimos isso, Senhor. Não deixa cair por terra, Pai, mas faça a obra, Pai, porque tanto querer como efetuar é do Senhor. Conceda isso, pois Te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu oro por ti agora, que Deus possa enviar um reavivamento em sua alma, um despertar no seu coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.